Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professores. Hoje tá um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Então, vamos resolver essa questão, que é uma questão difícil de análise combinatória, tá bom? Uma questão bem difícil, porque se tu tenta resolver por combinações, tá? Ficam cálculos bem difíceis de fazer. Bom, então resolver por combinações não é o caminho mais fácil para essa questão aqui. No caso, o caminho mais fácil, ainda sendo difícil, é resolver por princípio fundamental da contagem, que é meio contraintuitivo quando a gente lida com pessoas. Tá bom? Normalmente, quando a gente lida com pessoas em questões, o caminho mais fácil é por combinações ou arranjos. Bom? Então, recomendo que tu pause o vídeo e tente resolver a questão mesmo assim, lembrando que tente usar o princípio fundamental da contagem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar lendo o comando. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então temos aqui nossos 2 jogadores canhotos e vamos supor que os outros 6 são destros, né? Então esses 2 aqui, né, não podem formar a mesma dupla. Então, para usar o princípio fundamental da contagem, é muito legal que a gente faça o quê? Para cada escolha que a gente tenha que realizar, a gente faça uma caixinha, né, ou um tracinho assim, para representar aquela escolha. E aí, nessa escolha, a gente coloca um número de possibilidades que são possíveis. Então, gente, a primeira coisa muito importante a se perceber aqui é que essas 4 duplas aí, não importa qual dupla é qual, né? Não faz diferença quem que é a primeira dupla, quem que é a segunda dupla, né? Ou seja, eu posso colocar o meu jogador canhoto, né, em qualquer uma delas, que não vai fazer diferença. Então eu vou colocar o meu primeiro jogador canhoto ali em cima e o outro eu vou colocar aqui. Então os dois já foram para as duplas, né? Então assim, para a primeira dupla do canhoto, né, primeira dupla de um canhoto, quantas opções eu tenho para colocar de parceiro aqui para ele? Eu tenho 6 opções, né, que são os 6 destros. Então, aqui eu tenho 6 opções para essa escolha aqui. Né? Para essa escolha aqui, a do outro canhoto, eu vou ter apenas 5. Por quê? Porque um deles, né, já foi e está aqui. É esse carinha aqui? Não sei, pode ser esse, tanto faz. Mas um deles já foi e está aqui. Então, agora só sobraram 5 para a gente escolher. Então, agora mais um já foi. Então, até agora, é a parte mais tranquila de usar o princípio fundamental da contagem, porque a sacada que a gente vai ter que ter agora é uma sacada muito incomum, o que eu imagino que por isso, né, que também deixou essa questão mais difícil, tá? Então, a pergunta é, quantos conjuntos de 2 duplas nós podemos formar com esses 4 carinhas restantes? Então, na verdade, vocês vão ver que a gente só tem 3 opções ao todo, e isso é bem incomum. Então, assim, bem, digamos, contraintuitivo, né? Vamos nomear aqui, né, A, B, C e D para os nossos bonequinhos, tá bom? Então, digamos uma primeira opção que a gente pode fazer. A gente pode fazer AB e CD. Ou a gente pode fazer também AC e BD. Ou a gente pode juntar AD e BC. E aqui, então, nós só temos essas opções, né? Para organizar essas 4 pessoas em 2 duplas, tá bom? Principalmente porque a ordem entre cada dupla não importa e a ordem das 2 duplas não importa. Então, se tu tentar resolver pela combinação, por exemplo, essa parte, fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Ficaria assim, para essa dupla aqui, temos uma combinação de 4 escolhe 2, e para essa dupla aqui, uma combinação de 2 escolhe 2. Que isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 1. E a gente multiplicaria, né? E aqui que vem uma outra sacada, porque a gente teria que dividir isso daqui por 2 fatorial. Por quê? Porque a ordem dessa dupla com essa dupla não importa. Não importa que essa é a primeira dupla e essa é a segunda dupla. E esse tipo de cálculo aqui é um tipo de cálculo muito incomum de a gente fazer, né? Uma combinação vezes combinação e ainda dividir por um fatorial. Então, esse tipo de cálculo é muito incomum. Por isso que deixa essa questão mais difícil, tá bom? Então, como vocês puderam ver, para esses 4 restantes, a maneira mais fácil era justamente escrever as possibilidades e ver que seriam só 3. Bom, agora a gente tem 6 opções para essa dupla, 5 opções para essa dupla e 3 opções, né? 3 opções
para essas duas duplas. Então, né, as possibilidades totais vão ser a multiplicação dessas possibilidades. Então, 6 vezes 5 vezes 3, isso aqui dá 90. Gabarito, então, letra C. Então, pessoal, é isso para essa questão. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa questão. Acharam fácil? Acharam muito difícil? Comentem aí embaixo também se vocês resolveram por outros métodos, tá? Tem várias maneiras de resolver essa questão. Então, comentem aí se vocês fizeram de uma maneira diferente, tá bom? Então é isso. Um beijão e até a próxima.